Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela: Deus está fazendo algo. Faz isso aí. Finge que você não é curitibano. Mas fala com convicção. Fala assim, ó: Deus está fazendo algo novo. Amém. Que bom saber que Deus está fazendo algo novo. Apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa incapacidade, apesar de todos os nossos problemas, Ele continua sendo Deus e Ele continua fazendo algo novo. Você crê nisso? Feche seu olho então. Eu sinto que de alguma forma a gente tem que honrar a presença de Deus nesse lugar. Talvez você nunca tenha vivenciado isso, talvez você esteja vindo pela igreja pela primeira vez, mas feche o seu olho. Busque se concentrar em Deus, porque a presença dEle aqui é palpável. Ele quer tocar corações, Ele quer transformar vidas. E se nós honrarmos a presença dEle, Ele pode fazer grandes coisas em nós. Respira fundo, busca a presença de Deus. Eu sou um péssimo cantor, mas eu queria que você cantasse comigo algo que todo mundo sabe cantar. A Ele a glória. A Ele a glória. Mais uma vez, mais uma vez. A Ele a glória. Ó Senhor, como nós amamos a Sua presença, Pai. Como nós amamos quando o Senhor vem e nos toca, Pai. Não há palavras para descrever o quanto nós somos gratos e o quanto nós desejamos o Senhor, Pai. Por isso, nesse dia, toca os nossos corações, Pai. Nosso único desejo é ser tocado pelo Seu Santo Espírito, Pai. Nós queremos honrar quem Tu és. Nós queremos glorificar o Seu nome. Venha sobre nós com poder nessa manhã, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso confessar uma coisa, meu irmão? Não queria parar não, hein? Como é bom quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração, né? Parece que as vozes são silenciadas. Parece que tudo fica tão pequeno, porque a presença de Deus se torna palpável aqui dentro, no nosso coração. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muitas vezes o nosso problema é que a gente se acostumou com isso. O que eu tenho notado e visto é de que o grande problema do cristão é que ele se acostumou com o poder de Deus, que pode transformar uma vida. Mas eu agradeço a Deus porque, mesmo com esse grande problema que nós temos, Deus continua fazendo algo novo. Eu vou falar o porquê que eu acredito nisso. No mês de setembro, eu acho, eu fui para Portugal, pela primeira vez na vida. Comi vários pastéis de nata, comi muito bacalhau com natas, muito bom. Mas o mais legal foi a conferência que eu fui. Nessa conferência tinham 3.000 líderes de jovens do mundo todo. Tinha gente das Filipinas, tinha gente da África, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do Peru. E é lindo ver aquilo que Deus tem feito entre as nações. Por isso que eu falo, que a gente não deve se acostumar com o poder de Deus, porque Ele sempre está fazendo algo novo, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa religiosidade. Deus continua quebrando cadeias, Deus continua libertando pessoas, e Deus continua fazendo grandes coisas, porque Ele sempre foi,
e sempre será Deus. Mas sabe qual que eu acho a coisa mais preciosa do nosso Senhor? É que Ele deseja ser encontrado. Nessa conferência que eu fui, eu ouvi um pastor da Suécia, e o nome dele era Joaquim. Para a gente que é brasileiro, é Joaquim mesmo. E ele estava lá pregando, e ele contou uma experiência que ele teve quando ele ainda era muito jovem. Ele devia ter uns 20, 30 anos de idade, e ele foi convidado para pregar o evangelho na antiga União Soviética. Eu não sei se você sabe, mas naquele momento da história, na União Soviética, as pessoas não podiam pregar sobre Jesus. As pessoas não podiam compartilhar o amor de Deus, senão elas seriam presas e muito provavelmente sofreriam muito na prisão. E ele disse que ele foi pregar o evangelho lá em uma organização que era clandestina. E ele disse que quando ele chegou morrendo de medo, não podia levar a Bíblia, senão o pessoal confiscava na mala e a pessoa que estava chegando ali já ia para a cadeia. Era uma sensação de terror. E aí teve um determinado momento em que eles conseguiram entrar no país e eles foram direcionados para o culto da igreja daquele lugar. E ele achou estranho, porque quando eles foram chegando, os irmãos desceram de Kombi num lugar que era no meio da floresta. E eles foram andando por 30 minutos dentro da floresta, um mato fechado. E do nada, assim, ele viu uma cabana, assim, de uns 30 metros quadrados. Mais, na verdade, 30 metros quadrados não, era 30 metros assim e 30 metros mais para frente, assim, era um pouco maior. Mas ao mesmo tempo ele olhou aquilo e falou, nossa, essa é a igreja dos meus irmãos? E o pessoal disse, é. No momento em que ele abriu a porta, tinham mais de 300 pessoas naquele lugar, assim, era um lugar muito, muito cheio. E quando eles chegaram para compartilhar da palavra, todo mundo bateu palma e estava ansioso porque alguém de fora ia vir compartilhar o que Deus estava fazendo e compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Ele diz que o mais experiente deles ali, eles foram em 3 pessoas da Suécia, eles chegaram ali naquele lugar e ele começou a pregar a palavra. E ele foi pregando, e ele foi pregando, e ele pregou por 1 hora ali naquele lugar. E conforme ele foi fazendo o apelo, as pessoas começaram a vaiar. E eles começaram a entender, começaram a se perguntar, mas por que eles estão vaiando? E aí naquele momento, o pessoal disse assim, é porque você só pregou 1 hora. Aqui a gente não tem a palavra de Deus. Você só leu 3 versículos bíblicos. Todas as vezes que você cita a palavra, a gente quer anotar. Então, por favor, prega mais. E eles foram revezando o microfone, todos foram falando as passagens decoradas que eles tinham, porque aqueles irmãos, eles queriam a palavra de Deus, porque eles não tinham a oportunidade de ler a palavra como nós temos. E é naquele momento, Joaquim, ele falou que ele ficou assim, perplexo, porque ele pensou, muitos desses irmãos dariam a vida para ter o que eu tenho de graça. E muitas vezes eu não valorizo aquilo que eu tenho de graça, mas mesmo assim poderia transformar a minha vida. Ele disse que aquele dia foi um transformar na vida dele, porque ele começou a valorizar as simples coisas, ele começou a valorizar as pequenas coisas, e por valorizar aquilo que muitos não valorizam, a oração, a leitura da palavra, a busca pela presença de Deus, Deus fez grandes coisas através da vida dele. A verdade, meus irmãos, é que quando nós temos muita coisa, a gente se enche muito pouco do que verdadeiramente importa. E sabe, a gente tem enchido as nossas agendas, a gente tem enchido os nossos corações, a gente tem enchido as nossas mentes de tantas coisas, mas muitas vezes falta para a gente ser enchido pelo Espírito do Senhor, ser enchido pela presença de Deus. Mas às vezes é tão simples, é tão fácil, é só cantar uma canção e a gente acaba não fazendo, porque a gente se acostumou com o poder de Deus. Mas isso tem que mudar, e vai mudar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque um discípulo maduro, ele persiste até ser cheio da presença do Senhor. Por isso, nesse momento, se você puder e quiser, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso de número 5 ao verso de número 13. Lucas, capítulo de número 11, verso de número 5 ao verso de número 13. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, verso de número 5 ao verso de número 13, onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo,
empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória a Deus. Deus tem falado muito comigo através dessa passagem nos últimos tempos. E se tem uma coisa que me chama muita atenção, apesar de ter muitos aspectos dessa passagem que me chama atenção, é perceber de que Jesus deixa bem claro nessa passagem de que ser cheio do Espírito do Senhor é simplesmente uma questão de escolha. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente reclama de que a gente sente que Deus não está usando a gente, que a gente não está sentindo a presença de Deus, de que as coisas não estão acontecendo para nós, de que Deus não está agindo através da nossa vida. Mas na minha visão, através dessa passagem da Escritura, Jesus deixa muito claro de que ser cheio é uma questão de escolha. E eu estou falando isso não para te pressionar, não para esfregar algo na sua cara, não para tentar te convencer a partir de um argumento persuasivo a buscar o Senhor. Eu só quero dizer uma coisa: se você tem o desejo de ser cheio pelo Espírito Santo do Senhor, só depende de você e das suas escolhas. E para mim o versículo que deixa mais claro isso tudo na passagem que nós acabamos de ler é o versículo de número 10, que diz: o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Por isso a primeira coisa que eu quero destacar dessa passagem é entendermos de que aquele que pede, recebe. Eu sei que essa é uma questão muito polêmica, porque muito provavelmente você está pensando, mas eu já pedi tantas coisas para Deus e não aconteceu? Não sei não, se essa passagem, se essa pequena parte desse pequeno versículo realmente vale a pena, e realmente são verdade. Talvez você tenha pedido um carro para Deus no momento da sua vida, e esse carro não chegou, a coisa não aconteceu. Talvez em algum momento da sua vida, como eu, você pediu desesperadamente para o Senhor, para que o seu time suba para a Série A, mas o seu time acabou em 10º colocado na tabela. Uma vergonha completa. Talvez em algum momento da sua vida, você tenha pedido um emprego ao Senhor, porque você estava passando por uma necessidade, as coisas não estavam acontecendo, você não tinha dinheiro para pagar as contas, mas isso não aconteceu. E talvez você olha para esse versículo e pensa assim, rapaz, será que é verdade? Será que se eu pedir, realmente vai me dar? Deus vai me dar? Mas sabe o que eu acho mais interessante? O que eu acho mais interessante é que uma das palavras que mais aparecem nessa passagem, na tradução que eu li, é a palavra Espírito. E é claro que Deus responde às nossas orações. É claro que Deus pode nos dar um carro, é claro que Deus pode fazer com que o nosso time suba para a Série A, apesar de todo o elenco ser uma cambada de pereba. É óbvio que Deus pode nos dar um emprego. Mas sabe o que Deus nunca vai recusar te dar? O Espírito Santo do Senhor. E se você for parar para pensar um momento, você vai perceber de que muitos problemas que você tem, eles partem do fato de você não estar cheio do Espírito. Posso fazer uma pergunta para você? Quantos problemas que você pede por solução a Deus não existiriam se você estivesse cheio do Santo Espírito do Senhor em todos os momentos? Você vai perceber que muito provavelmente, se você vivesse a sua vida cheia do Espírito do Senhor, os problemas que você tem e você pede por solução, eles não teriam acontecido. Porque os problemas que você tem muitas vezes são consequências das escolhas que você teve. Cabe a nós entendermos que, sim, podemos pedir ao Senhor por muitas coisas. A gente pode ter uma lista de oração, a gente pode pedir para o Senhor por coisas extravagantes,
Mas ao mesmo tempo, o mais importante é continuarmos pedindo para que Deus nos encha com o Espírito dele. Uma das passagens que eu mais gosto na palavra de Deus está lá em Josué 6, que é o momento em que o povo está entrando na terra prometida. E aí eles começam a batalhar com algumas nações, com alguns povos, e todo mundo começa a ficar com medo, e eles chegam talvez no povo mais temido. Eles tinham que conquistar ali naquele momento a cidade de Jericó. E o povo de Jericó era um povo orgulhoso, porque eles tinham uma muralha gigantesca, que era muito forte, que eles consideravam impenetrável. Mas mesmo assim eles ficaram com medo do povo de Deus, porque eles perceberam que aquele povo era cheio do Espírito do Senhor. Por isso eles se fecharam para dentro. E eu imagino os comandantes do exército de Israel, principalmente eu imagino Josué, olhando para aquela muralha e olhando para o equipamento que eles tinham e pensando, acho que não vai dar. Mas naquele momento Josué entendeu que o mais importante era ele ouvir aquilo que Moisés tinha falado. Ser forte e corajoso, permanecer firme na lei, que o Senhor abriria caminhos e que ele seria bem-sucedido por onde quer que ele passasse. Naquele momento, ao invés de ficar frustrado por ter uma muralha que era grande demais, por ter uma cidade que era muito fortificada, aquele homem decidiu buscar o Senhor. E ele teve uma estratégia um pouco peculiar. O Senhor pediu para que eles fizessem uma coisa. Uma vez por dia, durante 6 dias, eles iam dar uma volta na cidade, marchando. E iam voltar para o lugar onde eles estavam. No 7º dia, eles iam fazer diferente. Eles iam dar 7 voltas, marchando ao redor daquele lugar, e no fim da 7ª volta, eles iam soprar as trombetas, dar um grito de guerra, e aquela muralha simplesmente ia desabar. E quando a gente olha para isso, a gente pensa, rapaz, que coisa doida, né? Deus é muito forte, é muito poderoso. Deus poderia destruir aquela muralha com um piscar de olhos, um estalar de dedos. Por que ele fez tudo isso acontecer? E talvez você pense assim, mas Josué era um homem de Deus, já que quando você pede para Deus e recebe, Josué podia ter pedido por soldados, Josué podia ter pedido por armas, Josué poderia ter pedido por recursos, para ter um exército tão forte para combater aquela cidade e para destruir aquela muralha fortificada. E às vezes a gente fica pensando, por que Deus nos pede para fazer algo, sendo que Ele pode fazer tudo por nós? Por que muitas vezes a gente precisa dar voltas e voltas, fazer coisas e coisas, atravessar uma jornada que parece ser interminável para que Deus faça alguma coisa? Muitas vezes a gente pensa nisso quando lemos essa passagem. Mas para mim o que mais toca o meu coração quando eu leio Josué 6 é entender de que não é sobre pedir que algo aconteça, mas sim sobre se encher do Espírito para que a vontade de Deus se cumpra. Já parou para pensar nisso? Enquanto aqueles homens eles marchavam, eles entendiam que eles dependiam de Deus. Eu não imagino que eles marchavam olhando um para o outro, dando risada, falando como foi o jogo de ontem. Eles marchavam clamando e adorando ao Senhor, clamando pela presença dEle. E é claro que eles pediam para que as muralhas se derrubassem, para que o povo pudesse conquistar aquela cidade. Mas eu acredito que enquanto eles marchavam, eles eram cheios do Espírito. Eles buscavam a presença de Deus. Eles não precisaram pedir para que a muralha caísse. Por eles estarem cheios do Espírito do Senhor, os propósitos de Deus se cumpriram. As muralhas caíram e o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó. Muitas vezes a gente está pedindo muita coisa, mas Deus nos convida a marchar. Marchar não para demonstrar nossa força, não para demonstrar o quanto nós somos fortes, mas marchar a partir da presença dEle, entendendo em nosso coração que dependemos do Senhor. E quando a gente está cheio do Espírito, a gente para de pedir por tantas coisas e a gente começa a ver na nossa vida os propósitos de Deus se cumprindo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quanto mais madura a pessoa é, menos a pessoa pede por coisas. E mais a pessoa anseia pela presença, pelo conselho, por algo que possa transformar a vida dela. Talvez quando você era criança, você ia no mercado e você pedia algumas coisas para os seus pais, e os seus pais falavam, não, pode deixar que a gente compra na volta. E a volta nunca acontecia. Já aconteceu isso com vocês ou não?
Você ficava lá naquela expectativa para aquela coisa acontecer. E muitas vezes, quando a gente é pequeno, a gente fica pedindo coisa para os nossos pais, porque a gente acha que eles podem oferecer somente coisas. E se o filho vai ficando muito maduro e ele continua tratando o pai assim, isso demonstra o quê? Imaturidade. Mas conforme o filho vai crescendo e pede só por presença, conselho, amparo, isso significa que ele está trilhando um caminho de maturidade, que ele está sendo cheio de algo e que ele está trilhando a jornada que precisa ser trilhada. Assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais maduro a gente é, menos a gente pede e mais a gente busca ser cheio na presença dele para que os propósitos dele se cumpram. Eu não sei se você percebe, mas na minha visão, tudo fica mais bonito do alto. Sabe quando você sobe naquele morro gigante, aí você olha a paisagem que antes você via lá de baixo e você fala, rapaz, é bonito pra caramba. Esses tempos atrás eu fui viajar para Campinas, eu fui de avião. E eu não sei você, irmão, posso viajar 400 vezes de avião. Eu sempre vou ficar olhando para a janela, porque eu adoro aquilo, eu adoro ver Curitiba do alto. E aí você vê bairros que você não vê beleza, mas lá de cima eles ficam bonitos. Você vê parques que você não vê muita graça, mas lá de cima eles ficam lindos. Irmão, a nossa cidade é muito bonita, ainda mais vista do alto. Sabe qual a única coisa que não fica mais bonita? O estádio do Atlético. Continua parecendo o Condor, continua parecendo um mercadão lá, mesmo do alto. Mas sabe o que eu percebi, viajando e olhando para a nossa cidade lá do alto? Que tudo fica mais bonito quando nós olhamos de cima. E sabe o que acontece quando a gente busca a presença de Deus e pede por mais da presença dele, ao invés de pedir por coisas? A gente se assenta à direita do Pai, nos lugares celestiais, e olhando os problemas, as situações do alto, eles parecem ser pequenos demais. Onde a gente via tristeza, coisa feia, tragédia, a gente começa a ver esperança. Não porque a gente é bom demais, não porque a gente tem os recursos necessários, mas porque nós buscamos a presença de Deus. Estamos assentados ao lado do Pai. Quando a gente se assenta ao lado do Senhor nos lugares celestiais, a gente vê que a gente não precisa pedir tanto. A gente só precisa pedir cada vez mais pela presença dEle. E quem pede da presença do Senhor, recebe. Isso nos leva à segunda frase daquele versículo de número 10 que nós lemos na passagem. O que busca, encontra. Aquele que busca essa presença, que busca sentar nesse lugar, encontra o Senhor. Deus não está privando ninguém de viver a vida desse lugar. Deus não está privando ninguém de se assentar ao lado dele. Deus não está privando ninguém disso. Porque quem busca, com certeza vai encontrar. E tem muita gente que fala, mas eu não sinto a presença de Deus, mas eu não me sinto encontrado por Ele. Mas sabe o que eu tenho notado na minha vida? É de que nós só deixamos de ser encontrados por Deus quando a gente simplesmente decide de parar de buscar pela presença dEle. Aqui na igreja, às vezes, a gente tem feito alguns cultos na rua, alguns evangelismos na rua. Tem sido bem interessante. Eu vi que a Ju e o Alan estavam por aí, não sei se eles ainda estão lá atrás. Estão com a mini missionária também. A Bianca já participa dos evangelismos. A gente tem um grande missionário que está até com a mãe dele ali, ó. Levanta a mão aí, Gabriel, para você ver. Levanta a mão aí, Gleice. Gleice, seu filho é uma bênção na minha vida. Eu amo demais seu filho. Muito obrigado por ter enviado ele para cá. E a gente estava lá, começamos a fazer um culto na rua, e o Alan e a Ju, eles começaram a adorar. E era engraçado, porque era um dia que estava meio chuvoso, assim, era um dia que as pessoas não estavam muito aqui no Largo da Ordem, mas algo diferente aconteceu quando a gente começou a adorar a Deus. E pode parecer estranho, mas as pessoas que estavam com cerveja na mão, elas começaram a sentar ao nosso redor, mesmo ela ouvindo o nome de Jesus, mesmo elas ouvindo aquilo que a gente estava cantando. E tinha um homem que ele parecia estar muito mal-humorado, assim, e ele estava com uma cerveja na mão, ele sentou ali do nosso lado no cavalo babão. E na hora eu senti assim, de que eu devia falar com ele. Eu senti Deus falando comigo, vai e fala com esse menino. E eu falei, Deus, ele está tomando cerveja, deve estar alterado já, espera outra pessoa mais tranquila chegar. E aí eu falo com ele, mas eu senti Deus falando no meu coração, dizendo assim, vai lá. E naquele momento eu sentei do lado dele e eu comecei a conversar com aquele menino.
E eu comecei a perceber de que ele estava super disposto a uma conversa, mas se eu falasse de Jesus logo de cara, talvez aquele menino ia espanar, ele ia embora, ia sair correndo. Então eu falei, Deus, me mostra alguma coisa, algum segredo do coração desse menino para que eu possa compartilhar o evangelho. E aí na hora, não sei explicar muito bem, mas eu meio que vi assim, uma bandeira do Brasil. Ele está falando, pastor, como que você vê as coisas? Vamos fazer uma coisa prática? Fecha o seu olho aí, fecha o olho no lugar onde você está. E agora eu quero que você imagine um elefante rosa. Imaginou? Um elefante rosa? Agora imagina um elefante rosa andando numa bicicleta. Conseguiu ter esse pensamento? Pode abrir o seu olho. Às vezes é assim que Deus me mostra as coisas. Ele nunca me mostrou um elefante rosa andando numa bicicleta, mas naquele dia eu vi na minha mente como se fosse a bandeira do Brasil. Eu comecei assim, Deus, por que eu estou vendo essa bandeira do Brasil? O que está acontecendo? E aí Deus falou, pergunta se ele já serviu no exército e se ele tinha o sonho de ser militar. E aí quando aquele menino parou de falar e deu uma brecha, eu falei assim, olha, pode parecer meio estranho, mas enquanto a gente estava conversando, eu vi uma bandeira do Brasil. E eu perguntei para Deus por que eu estava vendo aquela bandeira. Ele mandou te perguntar se você já serviu e se você tinha o sonho de ser um militar. Quando eu falei assim, aquele menino ficou, como que você sabia disso? E eu falei, Deus me contou. E ele começou a contar a história dele. Ele começou a falar que hoje ele trabalha num lugar que ele não gosta nem um pouco, mas que por muito tempo o sonho dele foi ser um militar, mas ele foi desistindo, as coisas não foram acontecendo, e hoje ele está num lugar em que ele não queria estar. Tudo porque ele parou de buscar o sonho dele. E aí, para ter aquela brecha para falar de Jesus, eu perguntei, mas você já era de alguma igreja? Ele falou, eu era. Mas conforme as coisas foram passando, foram acontecendo, eu parei de ir, eu parei de aparecer, eu parei de buscar Deus. E conforme eu fui vendo, eu simplesmente me acostumei a ficar longe dele. Naquela hora eu olhei para ele e falei, olha, Deus tem sonhos para a sua vida. Se você permanecer nos caminhos dele, ele vai abrir portas. Não se contenta com pouco. Se você buscar Deus, Deus pode fazer com que os sonhos que você tinha sejam vividos, se for do propósito do Senhor, se você buscar ser cheio da presença dEle. E naquele momento eu orei por aquele menino, abençoei a vida dele. Infelizmente, eu não tive mais notícia daquele menino, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é de que naquele dia ele foi encontrado por Deus. Mas sabe o que essa história me fez perceber? Essa história me fez perceber que a gente só deixa de ser encontrado quando a gente para de buscar. E quando a gente para de buscar e deixa de ser encontrado, a gente vai ficando amargo. A gente vai ficando triste. A gente começa a cobrar demais os outros. A gente começa a ter uma vida que é desinteressante, porque é uma vida frustrada. Mas muitas vezes a nossa vida se torna desinteressante, porque a gente parou de buscar aquele que nos traz vida. E meu irmão, eu não quero parecer um coach aqui ou assustar você, mas na vida com Deus, ou você atira todas as suas flechas nele, ou a gente aceita a derrota. Ou as coisas não vão acontecer, ou você vai continuar frustrado, ou você vai continuar magoado, ou você vai continuar não liberando perdão. Você precisa atirar todas as suas flechas e entregar tudo nas mãos de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que eu gosto muito. Essa passagem está lá em 2 Reis 13. Se você tiver um tempo hoje à tarde, lê esse texto, porque eu acho que vai abençoar a sua vida. Nesse momento, o povo de Israel eles estavam em guerra ali contra o povo da Síria. E o povo da Síria era um povo muito poderoso e tinha destruído totalmente o povo de Israel. O exército do povo de Israel estava numa situação muito complicada. Por isso, naquele momento, o rei de Israel decidiu fazer diferente. Ele decidiu buscar o profeta do Senhor. E quando ele foi buscar ali o profeta do Senhor falou, olha, você está vendo aquela janela? E o rei falou, atira uma flecha por essa janela, como um ato profético. E naquele momento aquele homem pegou a flecha assim e atirou ela para longe pela janela e disse, olha, essa é a flecha da vitória do povo de Israel sobre a Síria. Agora pega aí o arco, eu quero que você atire flechas no chão. E você já imaginou o quanto era constrangedor aquela situação? Um homem atirando uma flecha pela janela e depois tendo que atirar no chão. Parecia ser algo que não fazia muito sentido. Por isso eu imagino que aquele rei olhou para o profeta do Senhor e disse, tá bom. E a palavra diz que ele pegou uma flecha e atirou.
Isso não está na Bíblia, mas eu imagino que aquele homem ele olhava assim e falava, será que eu tiro mais uma? E a palavra de Deus diz que aquele homem atirou 3 flechas, apesar de ter mais flechas com ele. E naquele momento o profeta de Deus falou, por que você parou de atirar? Você devia ter tirado com todas as suas flechas. Você devia ter tirado 4, 5, 6 flechas. As 3 flechas que você atirou vão assegurar uma vitória temporária sobre o povo da Síria. Mas por você não ter atirado mais, uma hora o povo da Síria vai acabar conquistando e gerando problemas para o povo de Israel mais uma vez. E muitas vezes a gente é assim na nossa vida com Deus. A gente atira as nossas flechas por sobrevivência. Então, quando a gente está mal emocionalmente, aconteceu alguma coisa na nossa família, a gente está mal financeiramente, de saúde, a gente atira 3 flechas, ao invés de atirar ao Senhor tudo aquilo que nós temos. E quando a gente atira só 3 flechas, a gente até consegue vencer os nossos problemas temporários. Mas por não buscarmos ao Senhor com tudo que nós temos, os problemas eles voltam e muitas vezes voltam maiores. Na vida com Deus, a gente precisa entender de que a nossa busca por Ele não é por sobrevivência, mas para restaurar completamente as nossas vidas. Como seguidores de Jesus, a gente não caminha para sobreviver. A gente caminha pela vitória que nós já temos em Cristo Jesus. E quando nós atiramos todas as nossas flechas e nos oferecemos a Ele com tudo o que nós temos, nós percebemos que aquele que busca, encontra. Isso leva a gente para a terceira coisa que a gente aprende com aquele versículo de número 10 do texto que nós lemos. Aquele que bate, a porta será aberta. Muitas vezes a gente até está na porta, mas tem medo de bater. Muitas vezes a gente até fica naquele clima de que gostaria de entrar, mas a gente acaba não entrando. Ou a gente é aquele tipo de pessoa que fica com um pé na presença e um pé na sua capacidade. Um pé em depender de Deus e um pé em depender de si mesmo. E aí, ao invés da gente bater a porta desesperado para entrar, assim como um filho bate a porta desesperado quando está morrendo de fome, a gente fica ali fora, esperando. E tem muita gente que fica esperando a porta ser aberta, mas o que a Bíblia nos diz é de que é a gente que tem que bater. Por isso não é sobre você ficar esperando a porta se abrir, mas você se encher do Espírito para que as portas se abram. Quantas vezes você já conheceu alguém que estava pedindo por um emprego, pedindo por uma oportunidade, pedindo por alguma coisa, mas a pessoa não batia na porta? Ele ficava esperando as coisas acontecerem. O que aconteceu com ela? Não acontece nada. E muitas vezes é assim com a presença de Deus também. Quando a gente não bate na porta e deseja ansiosamente entrar, as portas não se abrem. Mas quando a gente busca ser cheio do Espírito, Deus abre a porta para nós, porque Ele percebe com as nossas atitudes que nós estamos batendo na porta dEle. E se tem alguém que é um exemplo para mim em relação a isso, é José. Eu acho José uma pessoa demais, porque esse foi perseverante. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Como escravo em terra estrangeira, estava lá todo trupicado e mesmo assim, ele permaneceu buscando a presença de Deus, honrando os princípios. E quando ele decidiu honrar o princípio, sabe o que aconteceu? Ele foi preso injustamente. Aí você pensa, agora ele vai desistir. Mas na cadeia o homem era tão ungido, ele buscava tanto a presença de Deus, ele fazia tantas coisas corretamente, que as pessoas deram um cargo de liderança para ele dentro da cadeia. Um dia, enquanto ele estava lá, 2 pessoas foram presas. Essas 2 pessoas trabalhavam para o rei. E aí elas tinham tido um sonho, e elas não sabiam interpretar, e não fazia muito sentido aquilo para elas. Mas aí elas lembraram de que tinha um homem ali que era cheio da presença de Deus, e foram perguntar para ele. E José interpretou os sonhos. E no final a interpretação era boa para um e não tão boa para outro. Um ia morrer, e o outro ia voltar a trabalhar com o rei e ter uma posição de importância. E José, depois de interpretar o sonho, falou, olha, você, por favor, quando você chegar lá, não esquece de mim. Mas sabe o que aconteceu? Aquele homem voltou e por 2 anos José continuou preso e aquele homem nem lembrou dele. E aí você pensa, rapaz, esse aí até dá para entender se ele quisesse desistir. Mas José não desistiu.
Ele permaneceu buscando a presença de Deus. E quando tinha um problema para resolver e o faraó começou a contar o sonho que ele tinha tido para algumas pessoas, aquele copeiro, o homem que trabalhava com o faraó, lembrou de que lá na prisão tinha um homem que buscava Deus sem cessar. Naquela oportunidade, José compartilhou o sonho. Ele se tornou administrador do Egito. Naquela época, o Egito era a nação mais importante do mundo. E ele pegou um cargo de administração onde a pessoa mais importante que ele era o faraó. Por isso, de um presidiário, ele se tornou talvez a segunda pessoa mais importante do mundo. Não porque ele era bom demais, não porque ele sabia todas as coisas, mas porque aquele homem decidiu persistir até ser cheio. E quando ele menos esperou, as portas se abriram. José só viu a porta ser aberta porque ele persistiu em buscar o Espírito de Deus. E sabe, irmãos, não tem segredo. A vida, ela acontece para quem persiste. Isso é em todos os lugares, em todas as áreas, mas para mim no reino de Deus fica muito claro. Nessa conferência que eu fui, eu estava conversando com um rapaz que é lá das Filipinas. Aliás, coloca aí no seu caderno de oração para Deus prover para o pastor Juninho um dia para as Filipinas lá. Porque eu fiquei com muita vontade de conhecer o trabalho daqueles irmãos. E ele estava contando do pastor, na verdade do missionário, que iniciou o trabalho da igreja dele. Ele disse que esse missionário ele era alguém que sempre ia para países não alcançados, plantava igrejas e ia embora. E ele disse que um dos lugares mais difíceis para ele conseguir plantar uma igreja foi nas Filipinas. E ele ficou 2 anos trabalhando e ninguém tinha se convertido. Só depois de 2 anos ele viu a primeira conversão dele. Então foi um trabalho bem longo, foi um trabalho bem difícil. E um dia, há muito tempo atrás, esse missionário foi na igreja. E aí o pastor, que é o pastor atual dele hoje, falou lá, começou a abrir o coração, começou a dizer das coisas que tinham acontecido e que ele estava cansado, que ele estava querendo desistir, que as coisas não estavam dando certo. E ele falou, olha, qual é o segredo da sua persistência? O senhor ficou 2 anos aqui, sem uma pessoa se converter e continuou. Qual que é o segredo para o senhor ter persistido e ter se tornado essa bênção? E aí o missionário parou um pouco, ele era um pouco mais senhorzinho, deu uma pigarreada, cruzou as pernas e falou, sabe o que me fez não desistir? Foi entender em um determinado momento da minha vida que Deus pode até usar um fracasso para abençoar as nossas vidas. Mas Deus nunca vai usar quem desiste no meio dos seus fracassos. Por isso eu não via no fracasso uma vontade de desistir. Eu via no fracasso uma oportunidade de buscar a Deus de uma forma que eu nunca tinha buscado. Com um coração que eu nunca tinha buscado. Eu não acho que eu sou diferente, eu não acho que eu sou um grande líder, eu não acho que eu sou grandes coisas. Mas Deus me usou porque eu nunca desisti. Eu persisti até ser cheio. Eu persisti até ser usado por Ele. Porque no final das contas, meu irmão, na nossa vida, a gente sempre vai perceber que quem pede, recebe, quem busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Talvez você veio para cá com uma vontade de desistir. Desistir de vir para a igreja, desistir de ter vida de oração, desistir de ser líder de célula, desistir de lidar com pessoas, desistir daquela pessoa da sua família que não quer Jesus de jeito nenhum, desistir dos seus problemas, desistir dos seus trabalhos. E eu quero falar uma coisa que talvez seja muito polêmica, mas, irmão, desista de todas as coisas, mas não desista de buscar ser cheio. Porque quando você busca ser cheio, você vai começar a ver essas coisas de uma outra maneira. Prometo que eu estou acabando. Última coisa que eu vou contar para vocês. Há um tempo atrás aconteceu umas coisas comigo que eu não sei explicar, irmão. Eu fiquei muito chateado. Sabe quando você fica magoado? Sabe quando alguém faz algo para você que você fala assim, rapaz, o que eu fiz? O que essa pessoa fez comigo? O que eu fiz para ela fazer isso comigo? Eu fiquei tão triste, mas tão triste, que o meu coração estava machucado. Eu lembro que eu continuei buscando a presença do Senhor. Eu buscava a presença dele, mas era diferente. Era como se eu não conseguisse me entregar por completo ali naquele momento. Eu lembro que teve um dia que eu estava assim no meu sofá, eu coloquei uma música de louvor e ia começar um momento devocional, e eu comecei a adorar a Deus. E tem uma música que eu gosto muito, que ela simplesmente repete, tu és digno de tudo,
e fica repetindo umas 8, 10 vezes essa mesma frase. E eu lembrei que um pouco antes de eu ir para os Estados Unidos, aquela música tinha falado muito ao meu coração. E eu comecei a falar aquilo para o Senhor. Eu comecei a dizer aquilo para Deus. Eu comecei a falar: Deus, Tu és digno de tudo. E eu lembro daquele momento em que eu estava indo e eu ouvi essa música e eu senti que era o Senhor me enviando. E aí, naquele momento eu senti Deus sentando do meu lado assim e perguntando: e depois de tudo isso que você viveu? Depois de tudo isso que você sentiu, eu continuo sendo digno de tudo para você? Eu continuo sendo digno da tua adoração? Eu continuo sendo digno da tua vida? Eu continuo sendo digno do teu ministério? Eu continuo sendo digno das coisas que você tem feito por mim? Eu continuo sendo digno? E naquele momento, eu me constrangi com aquela pergunta. Porque eu percebi que Ele sempre vai continuar sendo digno. Não importa qual a dificuldade que eu passe, não importa qual é a coisa que venham fazer por mim, não importa qual é o problema que eu tenho que enfrentar, em comparação ao que Ele fez por mim, o que eu vou fazer nunca vai ser nada. Ele continua sendo digno da minha adoração. Naquele momento, depois daquela pergunta que eu tive aquele entendimento, eu comecei a adorar a Deus de uma outra forma. Era diferente porque não era com a minha boca, era como se o meu coração estivesse se derramando na presença do Senhor. Eu fiquei naquele lugar, Dr. Onésimo, e a presença do Senhor, ela simplesmente inundou meu coração. Eu não sei explicar para você, mas eu sentia no meu pé, na minha cabeça, no meu coração, no meu corpo, na minha barriga. Eu não queria sair naquele lugar. Eu não queria sair da presença de Deus, porque assentado ao lado do Senhor, eu persisti, fui cheio e comecei a ver as coisas de uma outra forma. E aí, naquele momento, eu entendi de que quem pede, recebe, o que procura e encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Por isso, nesse momento, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que você fechasse o seu olho e que a gente buscasse a Deus mais uma vez. Talvez agora não seja uma música que você tenha que cantar, talvez seja algo que você tenha que dizer para Ele. Por isso eu queria te dar um segundinho para você falar o que está no seu coração, para você falar para Ele como você está se sentindo, para você falar para Ele o que você está passando. Isso também é adoração. Conta para o Senhor que está difícil, conta para o Senhor que você não está conseguindo adorar Ele de todo o coração, conta para o Senhor as coisas que aconteceram. Talvez você está perguntando, será que Ele é digno? Ele continua sendo digno da tua adoração. Por isso, nesse momento, mais uma vez, eu queria cantar aquela música. E eu não sou um bom cantor, por isso, por favor, me ajuda e canta junto comigo. A Ele a glória. Mais uma vez, meus irmãos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Pai, como nós amamos a Sua presença, Pai. Nós já provamos de tantas coisas, nós já vivemos tantas coisas, mas o Senhor continua sendo o desejo da nossa alma, Pai. O Senhor continua sendo aquele que a nossa alma deseja. Por isso, nesse domingo, Pai, nós queremos dizer que a nossa oração não é por coisas. Nossa oração não é por bênçãos que venham do céu e que mudem a nossa vida financeiramente. Nós não queremos te pedir por algo que o Senhor possa nos dar que é tangível. Nós só queremos a Sua presença. Nós só queremos persistir nesse lugar até sermos cheios.
Por isso, nos envolva com a sua presença para que possamos glorificar o seu nome. E que em todos os dias que nos sentimos pressionados, sobrecarregados, que a gente possa lembrar que o Senhor está uma canção de distância, o Senhor está uma oração de distância, o Senhor está a um coração derramado de distância. Por isso, derrama da sua presença nas nossas vidas, para que possamos glorificar o Senhor aonde quer que a gente vá. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e que a presença do Espírito Santo do Senhor estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana.